Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. A sua casa, a sua família. Nós estamos nesta fé nos meus projetos de conquistas para 2017. Temos dado as primícias do nosso ano a Deus com jejuns e orações, mostrando a nossa dependência, a nossa confiança, lançando a nossa fé no Senhor. Nós temos depositado a nossa confiança nele todos os dias da nossa vida. E projetamos o nosso ano nele, para que a sua vontade se cumpra, para que ele nos honre. Isso é maravilhoso. E hoje, o clamor dos meus projetos acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os nossos templos. E amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. E nós vamos encerrar, fechar os meus projetos de conquistas, e vamos entregar o azeite que nós consagramos em todos os jejuns, e também realizar a unção nos carros, o corredor de carros. Tenho certeza que teremos um domingo extraordinário, vamos ver o poder de Deus com definições realmente extraordinárias. Deus tem nos prometido grandes coisas. As promessas para nós são incríveis. E na vida daquele que tem plantado a boa semente, tem perseverado em Deus, e não desistir. Continuismo, perseverança. A perseverança tem que ter ação completa. Sem dúvida nenhuma, todos vão desfrutar de tudo aquilo que é promessa de Deus. E Ele tem prazer em beneficiar os seus. Tudo que Deus deseja, e Ele deseja isso, acredite, porque está escrito, é abençoar os seus. Eu gosto de uma passagem que diz que o Senhor ama se mostrar forte na vida daqueles que o temem. É maravilhoso. Vamos buscar a Deus, permaneça firme, se aproxime dEle com mais força e Ele vai se aproximar de você. Bom, ontem eu ainda falava sobre aquela passagem que Jesus disse que nem um jota, nem um tio, nem um jota, nem um tio deve ser considerados menores. Nenhum mandamento, por menor que seja, deve ser ignorado. Então, se está escrito, vai se cumprir. Se Deus falou, Ele leva a sério. Deus leva muito a sério aquilo que Ele fala. Como muitos falam e não dão nenhuma importância para uma coisa chamada credibilidade, Deus dá e ensina os seus filhos a darem também. O povo de Deus precisa ter credibilidade. A palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não, e Jesus disse isso. E quem dá o exemplo? O próprio Deus. Então, eu não posso ignorar nem o Jota e nem o tio. Está escrito, é mandamento, é uma lei. Em lei não há sentimento, então eu não tenho que ficar parada e esperando, ter vontade e desejos, e sentir uma vontade de obedecer. Na maioria das vezes não temos nenhum sentimento nos apoiando para fazer o que é certo. Nós temos que tomar a decisão de obedecer a Deus quando não faz sentido, quando não entendemos, quando nem parece muito certo aquilo, quando não queremos de jeito nenhum, quando está assim, terrivelmente difícil. Mas você passa por cima de orgulho, e de pensamentos e sentimentos e achismos, e se livra dos argumentos e das desculpas e das justificativas, e simplesmente diz, eu vou fazer porque eu sei que é o que Deus
espera de mim. E se isso vai agradar a Deus, se vai fazer com que Deus fique feliz comigo e se agrade de mim, eu vou fazer. Eu vou seguir o exemplo de Josué e Caleb. Tudo o que temos que fazer é agradar a Deus e Ele vai nos colocar na terra. Você agrada a Deus e Ele te abençoa. Ainda João disse que se uma pessoa se apresenta como cristã, mas não faz o que a palavra manda, ele é um mentiroso. Então, você prova que realmente é um cristão quando você se submete àquilo que está escrito. Se Deus manda você fazer, você deve fazer. E eu creio que uma das coisas que tem derrubado muitas pessoas é usar os argumentos, as justificativas em relação aos erros dos outros. Alguém errou e é por isso que eu sou assim. Meus pais erraram comigo e é por isso que eu sou assim. Então, muitas pessoas passam a vida justificando o seu mau comportamento, culpando os outros, os erros dos outros, pelos seus erros, pelo seu mau comportamento. E eu tenho falado, não deixe que o comportamento errado de alguém te afete. Porque, às vezes, por causa do erro de alguém, você pode cometer um erro fatal, que vai alterar completamente a sua vida, o seu destino. Vamos ler aqui em 1 Crônicas 5:1. Estes são os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Essa passagem mexe muito comigo. A história de Rubem mexe muito comigo. Porque como pode alguém que, inclusive o pai disse, você era excelente, superior, em força, em vigor. Você foi o primeiro sinal do meu vigor. Perder tudo, até o direito de fazer parte, de estar na genealogia do pai. Ele perdeu tudo. Mas por quê? Porque ele desonrou o pai dele. E ontem eu falei muito sobre isso. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida porque acabou cometendo um erro em função dos erros cometidos por Israel naquele momento. Ele já tinha suportado muitas coisas, mas nas águas de Meribá, a rebelião do povo fez com que ele passasse por cima daquilo que Deus havia dito. Deus disse, fale com a rocha. Ele foi lá e bateu 2 vezes. Deus disse, você não entra na terra, porque você não me honrou diante desse povo. Você tinha que ter agido diferente. Eu falei sobre a necessidade de honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma pessoa que honra pai e mãe, não só ele é bem-sucedido, como ele tem vida longa. Ele não morre precocemente. Eu contei a história de Acã, uma história muito triste também. O pai dele errou, não é? Mas o erro do pai levou ele a cometer um erro maior. Ele desonrou o pai e pegou uma maldição que se estendeu para todos os descendentes. Ele nunca teve vitória na vida. E Absalão? Um erro de Davi fez com que ele cometesse tantos erros. Tantos.
se rebelando contra o pai. E acabou sendo assassinado. Morreu precocemente. E aqui nós vemos Rubem. É impressionante a história desse rapaz. Ele perdeu o direito, não só ele perdeu a sua primogenitura, mas o direito a estar na genealogia do pai. Nós vemos que Jacó errou com ele, com a mãe dele. Mas ele foi deixando aquele ressentimento entrar, e foi tomando conta dele. E você sabe o que acontece com as pessoas? Elas justificam os seus erros em função do que fizeram com elas. Eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Algumas nem se sentem culpadas porque elas dizem, não, mas é que ele fez isso comigo, eu acabei me sentindo assim, a hora que eu vi, eu já tinha feito isso. Vamos ler aqui, em Gênesis 29, olha essa história. Vamos ler o 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben. Pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Por que ela estava tão infeliz quando o Rúben nasceu? Porque Jacó a tolerava. E se nós puxarmos, onde começou isso? Uma atitude errada do pai dela. Olha como os problemas começam numa família. O Jacó se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos por ela, e quando foi para receber sua mulher, Labão, o pai, não entregou Raquel, entregou Lia. Quando amanheceu o dia, ele viu que não era Raquel, que era Lia. E ele foi até Labão, muito chateado com aquilo. O Labão o enganou, fez ele trabalhar mais 7 anos para ele, por Raquel. Ele nunca quis Lia. Então ele suportava Lia, ele tolerava Lia. E ele não, pelo que percebemos aqui, ele agiu de uma forma egoísta. Ele pensou nele, e assim, eu não pedi essa mulher, não é o que eu queria, não era o que eu desejava. Então ele estava apenas tolerando. E ela podia perceber que ele a tolerava, então ele a desprezava. Então o sentimento que dominava Lia era esse. E foi com toda essa pressão e esses sentimentos todos que Rubem nasceu. Vamos continuar. Ela disse, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Olha a cabeça desta mulher. E com essa mentalidade, o pai dela errou, mas ela podia ter tido também uma atitude diferente. Não, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar outros valores. Não, ela fez do Jacó, o amor do Jacó, a prioridade da vida dela. E ela foi alimentando aqueles sentimentos miseráveis de uma mulher frustrada, infeliz, que não era amada. Agora, certamente, o meu marido me amará. Não foi desta vez. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor viu que sou desprezada. Por favor, preste atenção nisso. Deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou e agora deu à luz mais um filho e disse,
Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez e quando deu à luz outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. É interessante que ela disse, agora eu vou louvar o Senhor. E é incrível que Judá foi abençoado no final. Mas tanto Rúben como Simeão e Levi, não. Porque cometeram erros bem graves. E você vê que é próprio daquele espírito que ela passava para os filhos. O pai errou com ela. Ela está errando com os filhos dela agora. E guarda sobre Rubem. Gênesis 30 e o versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Olha a loucura aqui. Ela era amada, mas você vê que quando uma pessoa não tem uma vida com Deus, verdadeiramente, ela tem o que a outra, ela tinha exatamente o que a outra sonhava. E ela não estava satisfeita. Ela ainda estava com inveja da outra, que nem amada era. E ela vem e comete um erro. E você sabe o que ela fez? Ela cometeu o mesmo erro da Sara. Porque certamente a história de Sara corria na família. Então, lá atrás, o mau exemplo da Sara em dar a Agar para o Abraão, agora deu força para Raquel repetir uma história que lá atrás não deu certo. E ela achou que ia dar certo agora. Eu estou mostrando a você os erros que as pessoas cometem nas suas famílias. Onde uma coisa começa errado, bagunçado, e um cometeu um erro, agora o outro vai cometendo erros, e vão repetindo erros, e aquilo só vai crescendo. Por isso, ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali. Olha a luta delas. Uma coisa em vão, sem sentido, elas viviam guerreando entre elas. Você vê que elas não tinham um propósito realmente que poderia levantá-las e levá-las a uma vida realizada. Era uma lutando com a outra e você não encontra nenhuma voltada realmente para ter uma vida com Deus, mas repetindo erros e brigando entre si e por aí vai. E tudo bagunçado e desequilibrado. E lembre-se de Rubem que estava vendo tudo isso. Ele estava presenciando tudo isso, essa luta, essa situação, porque ele era o mais velho e ele acompanhou toda a história. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte, por isso chamou de Gade. Agora, Lia, que já tinha filhos, foi lá e fez o mesmo que a irmã tinha feito. Pega a serva e dá para o marido. Vamos lá. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz. Olha aqui. Olha a visão dessa mulher.
As mulheres dirão que eu sou feliz, por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras, que era uma planta considerada afrodisíaca, com poder de melhorar a fertilidade da mulher. E certamente ele já pegou isso para a mãe, porque ele viu que a mãe vivia sofrendo. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho? Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho? E naquela noite ele se deitou com ela, Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Você vê o desespero e o quanto essa mulher era uma mulher desesperada, uma mulher que a autoestima dela era baixíssima e o filho dela vendo tudo aquilo. O que o pai estava fazendo era a forma do pai tratar a mãe, e ele vendo, e ele foi deixando aquilo entrar. E a mãe não estava vendo que ela estava afetando o filho. E o pai também não estava vendo, ele estava errando e estava cego diante de tudo aquilo. E foi. Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Zacá. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz uma menina e chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E agora as coisas ficaram piores. Porque agora nasceu José e José foi a coisa mais importante para Jacó e ele esqueceu dos outros filhos. E Rubem vendo tudo aquilo. E aquilo foi oprimindo e angustiando aquele homem que foi guardando sentimentos e sentimentos contra o pai. Ele viu o pai, quando foi se encontrar com o irmão Esaú, colocar todas as servas na frente, Lia e ele com os filhos atrás e protegendo Raquel e José atrás. Ele viu aquilo. Ele viu a Raquel quando morreu, o pai levantar um monumento em sua homenagem e não fez nada pela mãe. Logo que Raquel morreu, ele foi lá e se deitou com Bila, a serva da Raquel. Ali ele estava profanando a casa da Raquel e desonrando o pai dele. Era como uma vingança de tudo que o pai havia feito com a mãe, com ele. Ele foi guardando. Então os erros do pai, as imaturidades da mãe, a falta de sabedoria da mãe, foi deformando o caráter daquele rapaz que um dia foi lá e cometeu um erro que alterou radicalmente o destino dele. O erro do pai, as imaturidades da mãe, levaram Rubem àquele erro que alterou toda a vida dele. Preste atenção. Ele perdeu a primogenitura. Ele perdeu o direito de fazer parte da genealogia do pai. Eu não creio que ele queria fazer sexo com Bila. Eu creio que foi uma maneira dele se vingar. Ele vingar a mãe e tudo que ele havia vivido durante toda a sua vida. Ei, um erro não justifica outro erro. Alguém pode ter errado com você. Não vá lá agora e cometa um erro que vai alterar completamente a sua vida. Eu tenho visto isso acontecer. A Bíblia relata vários acontecimentos. Olhe para a sua vida. Talvez você justifique seus erros em função do que
pessoas fizeram com você. E isso só tem arruinado com a sua vida. As perdas do Rubem foram irreversíveis. E ele tinha tudo para terminar de forma majestosa. E terminou de forma decadente. Ele deixou que os erros do pai e as imaturidades da mãe afetassem ele. E ele desonrou o pai. E ele cometeu um pecado que alterou o destino dele, roubou todas as vitórias dele. Que o temor do Senhor faça parte da sua vida. Não deixe que o comportamento errado de alguém te afete. Ei, para de justificar os seus erros por causa dos erros dos outros. Por favor, não deixe que o comportamento errado de alguém te leve a ter erros ainda maiores. Que Deus abra sua mente e que o temor do Senhor faça parte da sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha revelado algo que estava oculto, que a venda dos olhos dessa pessoa tenha caído. Que ela esteja vendo exatamente o que estava oculto aos olhos dela. E que o temor do Senhor faça parte da vida dela e que ela não estrague a vida dela com vinganças e com sentimentos miseráveis, sendo alimentados de passos que vão errados, que vão alterar completamente a vida dela, o destino dela. Eu peço o temor do Senhor, lucidez, uma mente sábia, visão do Senhor. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço as tuas bênçãos sobre os nossos semeadores e peço mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com esse entendimento. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o encerramento dos meus projetos de conquistas para 2017, a entrega do azeite, que nós consagramos durante todos os jejuns, e o corredor de carros. Esteja entre nós, conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida. 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.